A DLC de Elden Ring já lançou faz o quê? Uma semana e alguns dias? E tem muita gente que já zerou a DLC e alguns já até estão no New Game Plus. E com isso na Steam e no Twitter tiveram várias análises positivas e elogios sobre essa DLC. Mas incrivelmente elas são quase minoria. Claro que a DLC não é ruim e a maioria dessas reviews estão falando sobre o desempenho da DLC. Que realmente tá uma merda gigante, fedida e carnicenta. Assim como Elden Ring no seu lançamento e até agora mais ou menos. Eu até tive que baixar um mod de desempenho pra rodar no meu PC. Mas tem uma parcela dessas reviews que me intrigaram um pouquinho. Os caras tão chorando pro jogo. E aí, fi, bom? Recentemente eu terminei a DLC e comecei a scrollar pra procurar outras pessoas dando suas opiniões e ver alguns clipes engraçados. Até eu me deparar com uma análise da Eurogamer. E basicamente essa análise é sobre um jornalista frustrado por ter morrido dezenas de vezes na DLC. O que eu acho uma quantidade pequena, né não, Caicianati? Não me entenda errado, a DLC tá sim mais difícil que o jogo base. Mas não é como se isso fosse exclusivo do Elden Ring. Os bosses mais difíceis de Dark Souls 1 estão na DLC, de Dark Souls 2, de Bloodborne, Dark Souls 3 e por aí vai. Até fora da bolha da From Software. Lembra desse cara aqui? Ou dessa mariposa filha da puta? Todas as DLCs de Souls-like são mais difíceis porque, pasmem, é um conteúdo opcional. Você pode simplesmente não jogar a DLC e pedir um reembolso. E o que mais me intriga é que em outros portais de jogos tem um argumento mais sem sentido ainda. Ah, é porque elitizaram a DLC, tem que matar o Mog e o Radan pra entrar nela. Ah nossa, quem diria que pra jogar a DLC tem que jogar o jogo base antes, meus parabéns. Mas provavelmente se você acha que a DLC tá realmente muito difícil, você provavelmente não tá explorando o suficiente. Ou você skipou a primeira dica que popa na tela da DLC no comecinho. Esses itens são muito importantes pra melhorar sua experiência na DLC. Eles estão espalhados por cada canto do mapa, às vezes num inimigo aleatório ou em lugares mais bonitos. E eles basicamente são o seu nível, porque a DLC não tem basicamente nenhum requisito além de matar o Mog e o Radan. Então a From teve que se virar pra arranjar um jeito de balancear os bosses do jogo. E o jeito mais eficiente foram esses itens, que basicamente servem como nível do seu personagem na DLC. Eles buffam seus status, seu dano, suas resistências, e isso deixa escancarado o que o Miyazaki queria fazer com essa DLC. Fazer você explorar como nas primeiras horas do jogo original. Essa review é um bom exemplo disso. Basicamente aqui ele fala que ele tá frustrado com os bosses dando insta-kill nele, e inimigos comuns do jogo dando 2 hits e matando ele. Mas pra usar de argumento, ele fala que ele tá nível 180, o que não significa quase nada na DLC se você não pegar os itens. E isso explica literalmente qual é o ponto desses itens. O level meio que não importa nessa DLC. Ela é mais algo relacionado à sua build do que na dificuldade dos inimigos em si, já que os itens da DLC que balanceiam o jogo. O simples fato dele não citar qual é o nível dele de Umbrárvore já deixa explícito que na mentalidade dele, o nível do personagem dele importa mais do que o da DLC. Outra review parecida é essa, onde ele fala que 90% dos bosses são injustos e maçantes, já que te obrigam a jogar lento porque possuem uma barra de vida enorme. O que não tem o menor sentido, porque se você pegar os itens, você dá dano. E que eles vão te punir por atacar eles ou pular do outro lado da arena depois de terminar a chain de 8 ataques seguidos. É o seguinte, sobre esse argumento, você provavelmente tá se nerfando. Muita gente pode não gostar do que eu vou falar, mas o jogo foi programado e feito pensando nas summons. Tudo bem, você pode não usar summons porque elas são injustas, mas você não pode se nerfar e reclamar que o jogo tá difícil. Nos Dark Souls, o entre aspas summon só era disponível no multiplayer. Ou seja, se você moldar os bosses pra lutar com mais de um aliado, seria injusto pra quem não joga online, ou não tem amigos na vida real. Mas em Elden Ring, os summons são uma mecânica base importante no jogo. Você consegue várias opções de summon, e obviamente a síndrome de peso do Rock Lee dos jogadores Souls atacaram quando viram um mímico. Ah, porque se você usa o mímico é muito fácil, é roubo, e você não é gamer de verdade. Então usa a Tish, por exemplo, ela é muito boa e dá um dano gigante. Aí você pode chegar na sua roda de Discord e sei lá, falar que você matou X boss sem o mímico, ou não sei o que você faz com essa informação. E um fator que provavelmente pode ter causado essa revolta e tem a ver com um assunto um pouco delicado é o ego gamer. O público de Souls-like gostam muito de fazer flex do tipo, eu matei esse boss de 5ª tentativa. Ah, mas essa área é muito fácil, eu matei o Radan antes do nerf ou algo do tipo. E antes de ser anunciado que a DLC viria com um sistema de níveis novo, basicamente tacando foda-se se seu personagem é nível 150 ou 430, as pessoas criaram uma expectativa de que a DLC seria mais de boa pra quem tivesse mais nível, sendo que não. Até você pegar umas 7 ou 8 cascas de árvore, você basicamente toma 2 hits pros inimigos iniciais e morre. Porque é assim que foi feito, você tem que explorar o mundo aberto, não sair rushando os bosses.
Por exemplo, o leão é meio que um boss mais isolado dos outros, você não necessariamente precisa fazer ele de início. E a Relana meio que só serve como barreira pra você ficar na primeira área do jogo. É basicamente o design inteiro do mundo te explicando que você tem que explorar a primeira área do jogo antes de enfrentar eles. E falando em ego, uma das polêmicas mais engraçadas envolvendo essa discussão é sobre o streamer Asmongold, que simplesmente dropou o jogo no primeiro dia porque tava difícil demais pra ser divertido. E eu entendo a opinião dele se ele realmente não tá gostando do jogo, mas eu discordo completamente. Essa DLC é uma das coisas mais legais que eu já joguei na minha vida. Se você não quer passar mal no jogo, não tem o menor problema, pô. Pega uma arma quebrada ou usa mímico. Ninguém se importa com o que o Guilherme Artorias Dark Souls 1412 vai falar pra você, o jogo é seu, porra. Usa sangramento, magia, mímico, usa tudo isso. Até o Miyazaki usa e foi ele que fez o jogo. Então, em resumo, os bosses estão sim difíceis, mas isso já era esperado. E eles não estão nem um pouco injustos. Você provavelmente só não pegou os itens e explorou o suficiente, ou você mesmo tá se nerfando com alguma regra idiota que você inventou. Mas a intenção desse vídeo definitivamente não é dizer que a DLC tá perfeita, porque ela não tá. Os bosses têm muitos efeitos que poluem a visão, somada com uma câmera péssima da From Software, que já não é de hoje. E esses dois fatores, somados com o lag da má otimização da DLC, tornam alguns bosses simplesmente miseráveis de se jogar contra. A interface de usuário de Elden Ring sempre foi pífia. Você não tem nenhum indicador se você tá em cima ou embaixo do mapa, e isso somado com aquelas áreas da DLC que são cheias de montanhas e verticalidade, torna basicamente impossível você achar os itens e os fragmentos de mapa. Tanto que até o momento dessa gravação eu não tinha nem achado esse daqui, que é onde fica o Midra. E algo que não é um defeito, mas algo que eu gostaria que acontecesse, é que essa DLC é muito grande. Então eu acho que daria pra fazer um Elden Ring 2, basicamente. Se bem que o preço da DLC já é mais ou menos um Elden Ring 2, mas enfim. O que eu quero dizer é que, por exemplo, Hollow Knight Silksong era pra ser uma DLC, mas pelo seu tamanho gigantesco acabou virando um jogo à parte. Eu acharia bem zica se tivesse um Elden Ring 2, Shadow of the Earth 3. Mas e você? Tem alguma crítica ou elogio pra DLC? Algum boss que você tá passando mal? Porque eu não aguento mais morrer pra esse filho de uma...